Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos telespectadores, que alegria! O nosso agradecimento especial pela sua audiência. Temos recebido muitas mensagens, procuro respondê-las sempre, porque você é exatamente o nosso grande amigo que participa desse programa. Mas, antes de começarmos o programa de hoje e vermos qual é a temática, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos também os amigos da TV Mundo Maior, os ouvintes, os telespectadores que nos acompanham tanto pela TV Mundo Maior quanto pelo YouTube. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. E como nosso querido Sérgio disse, você tem duas formas de entrar em contato conosco. Pelo e-mail, o e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com, o meu é vilardandré2@yahoo.com.br, e você também tem a opção do WhatsApp, mandar a sua mensagem, a sua sugestão, a sua participação. O WhatsApp do programa é 19 997 782794. André, qual é a temática que nós escolhemos para falar no dia de hoje? Dando continuidade naquela dobradinha entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós daremos início à questão de número 100, a escala espírita. Nesse primeiro momento, Allan Kardec vai fazer um preâmbulo sobre o método que ele usou e depois ele usa a Revista Espírita para fazer de modo ainda mais didático, de modo ainda mais minucioso, mas aqui ele divide em 10 degraus com 3 categorias diferentes. Então nós vamos começar a dar início hoje no estudo, é evidente que não vamos terminar, porque é um conteúdo muito grande para um programa de 30 minutos, e o nosso objetivo é estudar com calma. Então nós vamos ver o preâmbulo que ele nos deixa. Começa Allan Kardec nos orientando. Observações preliminares. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por ele adquiridas e nas imperfeições que ele ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto, de um grau a outro. A transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira que se considerar o assunto. Acontece nisto como em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodo para a inteligência, mas, seja como for, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre isto puderam, pois, variar quanto ao número das categorias, sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo, deixam-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Nós vamos nos lembrar que a doutrina espírita tem como base central a ciência. E havia uma necessidade para explicar a raça humana dentro do seu processo evolutivo. Allan Kardec percebeu que havia uma diferença muito grande e um hiato entre o ser mais inteligente e aquele ser que vinha com problemas mentais, sem capacidade alguma até mesmo de falar uma frase. Víamos pessoas boas e pessoas altamente comprometidas no campo do seu corpo físico. Víamos pessoas boas e más, mas precisávamos compreender toda essa condição. Houve uma necessidade de fazer uma escala para que pudéssemos compreender melhor por que
tudo isso na Terra? Logicamente, a reencarnação é a base de tudo isso, como sempre temos o hábito de dizer. Porque nós vamos ver agora, Kardec vai pré-estabelecer 3 grupos e nós vamos estudar cada grupo para entender aonde é que entra cada um de nós. Somos capazes de compreender em que faixa evolutiva nos encontramos. O que eu admiro em Kardec é a sua simplicidade. Kardec colocou, olha, eu estou lançando um método, não quer dizer que esse método é infalível ou é o método perfeito, mas é um método pelo qual nós sentimos a necessidade de colocá-lo. E realmente eu entendo que é perfeito para a nossa condição de entendimento, já que nós saímos do zero até então, para compreendermos por que nós temos uma pessoa altamente inteligente, com uma sensibilidade muito grande e pessoas no campo da idiotia. Por que tudo isso? Precisava alguém explicar. E a espiritualidade, então, vem trazer para nós toda essa explicação. Quando eu falo Kardec, muita gente diz assim, mas a obra não é de Kardec, a obra é dos espíritos. Mas eu faço lembrar a todos que Kardec faz parte dessa equipe espiritual. Kardec é do mesmo nível de todos os espíritos que ali se encontram, abaixo de Jesus. Então Kardec teve um papel primordial, porque se ele não tivesse esse conhecimento no seu âmago, com certeza ele não iria captar a mensagem da espiritualidade maior. Então nós estamos vendo hoje esta divisão que Kardec faz. Quem teve a oportunidade de ter um conhecimento, por exemplo, um estudo sobre o druidismo, vai ver que aquele povo que viveu na região das Gálias também tinha uma divisão. O espiritismo, ele se viu na condição de também formar uma divisão, não para estabelecer a verdade absoluta, não para estabelecer um método infalível, tanto é que Kardec deixa muito bem claro que a espiritualidade deu a ele a liberdade de usar as palavras que ele julgava ser coerentes. Então, casa muito bem com o que o nosso querido Sérgio disse. Allan Kardec tinha um bom senso que foge do modo que nós conseguimos ver as pessoas. Ele conseguia ver lá na frente, tanto é que todo o método que ele usou na codificação da doutrina espírita não é baseada no achismo, não é baseada no personalismo, não é baseada no que ele queria. O Sérgio tem feito um estudo muito aprofundado em relação às revistas espíritas, e lá nós temos a oportunidade de ver a personalidade de Kardec. Era uma pessoa muito firme, era uma pessoa com um punho muito centrado, era uma pessoa muito firme para a atividade que ele assumiu no plano espiritual. Totalmente diferente do Kardec que nós vemos no filme. Era um Kardec muito centrado, era um Kardec muito determinado, mesmo porque, se ele não fosse, hoje nós não teríamos a beleza da doutrina que nós temos. Kardec ele foi muito corajoso, como todos os grandes homens e as grandes mulheres foram. Martim Lutero, na sua época, foi um corajoso. Se ele fosse um covarde, ele não conseguiria ter feito a reforma. Depois a igreja fez a contra-reforma, aquela história toda. Nós vemos Paulo de Tarso ainda mais adiante, pegando a mensagem do Cristo, levando de cidade em cidade, apanhava em praça pública, era motivo de chacota, ele ali firme, corajoso, e Kardec tinha esta mesma coragem destes grandes homens e destas grandes mulheres que passaram em nossos meios. Então aqui nós estamos vendo isto. No programa de hoje nós vamos ver o método que ele usou para dividir o porquê disso e o porquê daquilo. E nos próximos programas, nós vamos ver como o Sérgio disse. Ele dividiu em 3 categorias. A primeira são os espíritos imperfeitos. São 5 categorias que comportam os espíritos imperfeitos. Depois ele vai para a segunda ordem, que são os bons espíritos, que são mais 4. E numa única categoria, a primeira ordem, que são os espíritos puros. Então nós vamos ver com calma essa temática muito interessante. É interessante até a gente comentar, eu ouço muitas pessoas dizer, olha, é importante a gente avaliar a ideia de que humanizar Kardec é bacana, eu acho que tem o seu lado bom, vamos extrair o seu lado bom. Mas a gente não pode colocar dentro de um personagem uma característica que ele não teve, né? Que é a característica de ser um homem covarde.
Eu vou relembrar da Revista Espírita de dezembro de 1862. Allan Kardec responde a um jornalista chamado Tony, que havia feito uma crítica severa. Kardec tinha ido a convite de uns amigos numa cidade perto de Paris e ele insistiu para ele ficar à noite. Reuniram um grupo e esse jornalista esperava ver fenômeno. Kardec foi e falou da moral espírita. Ele ficou muito decepcionado. Ele tinha um pequeno jornal na sua cidade e ele fez crítica severa a Kardec. E Kardec respondeu a ele de uma maneira sábia, sem ofensa, mas de uma maneira séria, na Revista Espírita. E o que me chama a atenção é que ele fala que é uma doutrina de ignorantes, que era uma doutrina de pessoas que estavam aí tendo uma fé cega. Então Kardec faz uma defesa maravilhosa e ele faz um convite ao jornalista, convidando a ele a ir a Paris para frequentar o seu grupo. Primeiro que o filme não diz nem que Kardec trabalhava num centro espírita. E Kardec menciona ali que ele tinha 150 trabalhadores. Pessoas que eram médicos, jornalistas, advogados, engenheiros, empresários, até um príncipe. E ele ainda diz assim que naquele momento a doutrina espírita contava com mais de 3 milhões de adeptos. Ou seja, o filme não revelou a verdade dos bastidores da doutrina espírita. Aquele medo de Kardec dos espíritos é que não houve. Kardec nas revistas espíritas, eu tenho procurado estudar muito como um estudioso dessa obra, e cada vez mais eu vejo um Kardec firme, posicionado, um Kardec que enfrentou todas as dificuldades, mas também as dificuldades não foi tantas como foi colocado no filme, por uma única razão. Kardec menciona nas primeiras revistas, para a gente encerrar o primeiro bloco, de que cada 10 pessoas na Europa, de 5 a 6 pessoas eram médium de efeito físico, só para você ter uma ideia que a mediunidade já era uma coisa assimilada naquela época. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos retornar com esse tema tão palpitante. Não sai daí não, programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. É importante nós, de uma certa maneira, nesse programa, sempre enfatizar as coisas, não procurando, como nós fizemos no primeiro bloco, fazer algumas críticas que nós julgamos ser críticas construtivas, não é? Isso é importante para o movimento espírita. Eu tenho dito sempre que eu valorizo tudo aquilo que sai em nome do Espiritismo. Acho tudo muito importante, principalmente nesse momento dessa escala espírita, que a gente vai ver a evolução da criatura humana, as fases que cada um de nós passamos dentro desses degraus que Kardec define para nós, que são 10, dividido em 3 grupos. Volto a citar, é importante nós vermos o que está acontecendo em torno do Espiritismo e nós, os líderes da doutrina espírita, que somos presidentes de casa espírita, nos posicionar. Não de maneira crítica, chamando a atenção, não, quem somos nós para isso? Mas alertar as pessoas, e fica aqui a nossa fala, de que é importante as pessoas passarem para conhecedores da doutrina espírita, sem nenhuma crítica ao Souto Maior, sem nenhuma crítica a um jornalista, não é espírita, mas precisa espírita avaliar essas obras antes de ir para a tela, antes de ir para um teatro, porque é o nome do espiritismo que está sendo colocado em tudo isso. Então, gostaria de fazer essa advertência, porque assisti o filme e vi realmente muita coisa, mas muita coisa mesmo que não é condizente com aquilo que Kardec viveu na época. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Agora nós vamos dar continuidade neste preâmbulo, falando um pouquinho sobre a escala espírita, como Kardec fez a divisão. Já vimos que a espiritualidade deu a ele a liberdade de usar termos, palavras, a divisão, sendo que era uma divisão relativa. Era uma divisão que de uma categoria para outra há muitas peculiaridades, ao ponto das vezes nós lermos ela e não sabemos na atualidade em qual nós nos encontramos, porque nós temos um ponto aqui, um ponto ali, então ela é relativa e não absoluta. Então hoje nós estamos vendo esta introdução
E geralmente nós fazemos um programa do Livro dos Espíritos e um programa do Evangelho. Só que os próximos programas vai ser também do Livro dos Espíritos, para o assunto não ficar na metade, para a gente dar continuidade na escala espírita. Então, continua Kardec falando do método que ele usou. Os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em relação, e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes se efetua, mais num sentido que no outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e seus atos. Há uma coisa, telespectador, você que às vezes não tem uma familiaridade com a doutrina espírita, é importante compreender. Muitos podem perguntar, o que é esse tal de mundo espiritual? O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, é o mundo pelo qual todos nós viemos. A crosta é que é um mundo de passagem, é um mundo pelo qual nós vamos viver um determinado tempo num corpo físico, através daquilo que chamamos da reencarnação. Pois bem, quem vive no mundo espiritual? Acho que você está fazendo essa pergunta. E Kardec responde nesse introito que ele faz para nós. Quem vive no mundo espiritual é exatamente os espíritos que desencarnaram, que já voltaram para o mundo espiritual. E eles vivem no mundo espiritual com a mesma aparência e com a mesma forma de pensar da sua última existência. Pegando essa linha de raciocínio, vamos tentar entender que, da mesma maneira que encarnados existem as pessoas boas, as pessoas más, no mundo espiritual também se faz dessa natureza. Quando essas pessoas que estão no mundo espiritual vão reencarnar, eles passam por uma coisa chamada véu do esquecimento, para dar um novo ponto de partida na sua nova existência. A partir dos 7 anos, ele começa a se revelar quem verdadeiramente ele é. Até os 7 anos, nós começamos a ter uma fragmentação daquele espírito. Algumas coisas aqui, algumas coisas ali, alguns gestos bons, alguns gestos maus, dando uma incidência de quem é aquele espírito. Mas a partir dos 7 anos é que nós vamos perceber claramente a sua personalidade começar a agir. Os seus defeitos, os seus erros começam a vir à tona e isso começa então uma nova jornada para a nossa correção íntima aqui na Terra. É muito bonito toda esta divisão que Kardec faz. Eu convido a todos para que nos próximos programas nos acompanhem, porque já no próximo programa nós vamos ver o item 101 do Livro dos Espíritos, que é a característica geral dos espíritos imperfeitos.
E no próximo programa também vamos ver a divisão destes 5 componentes que formam essa categoria. Então, o que nós estamos iniciando hoje, ele vai ter um desdobramento. Muitos podem falar assim, André, e se eu não conseguir ver o programa da semana que vem? Todos os programas ABC do Espiritismo, que o inédito é apresentado pela TV Mundo Maior, após ele é apresentado também e fica localizado no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então, se você quiser assistir o nosso programa de novo, quiser assistir os próximos programas, no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e habilite as notificações que vai facilitar para você. Quando nós subirmos um programa, você vai receber em forma de notificação que nós temos um conteúdo novo, esperando a sua visualização. Então é muito importante nós mencionarmos o que repetidamente nós já mencionamos nesse programa. Espíritos do outro lado continua do mesmo modo que estavam aqui. Não é porque ele morreu, porque ele desencarnou, que ele se tornou uma pessoa santa, que ele se tornou uma pessoa melhor. Não. Se ele tinha dificuldades aqui, ele também vai levar para o outro lado. Os espíritos no mundo espiritual ficam todos no mesmo lugar, como se fosse um grande galpão? Não. Lá no mundo espiritual existem dimensões. A crosta é uma dimensão, não é nem a melhor e não é a pior. Nós fazemos parte de um prédio de 7 andares, em que nós residimos no 3º andar, e quando nós desencarnamos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso caráter, nós mesmos estamos no dia a dia escolhendo para onde nós vamos no futuro. Aquele que vigia, aquele que ora, aquele que se esforça, aquele que se dedica, aquele que se aprimora, naturalmente ele vai para um lugar melhor. Aquele que é acomodado, aquele que é cansado, aquele que vê a vida apenas pelo viés da matéria, naturalmente este está ainda muito em torno disto. E isto vai ficar muito claro a partir do programa que vem, quando nós iniciarmos propriamente dito a divisão que Kardec faz. É verdade, né? Além disso, nós começamos a perceber que Kardec consegue extrair algo que para nós, naquela época, era totalmente desconhecido. Na década de 40 do século passado, quando Chico Xavier traz através das mãos iluminadas os livros de André Luiz, começando em nosso lar, foi realmente um grande susto. As grandes perseguições de Chico Xavier não foi por parte dos evangélicos, dos católicos. O próprio movimento espírita se rebelou. Mas existe uma cidade no mundo espiritual. Temos no YouTube da TV A Caminho da Luz já o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, e agora já vai entrar em breve o livro Missionários da Luz. Mas quando ele lança o primeiro livro, Nosso Lar, André, foi realmente um estrondo no movimento espírita. Aquilo caiu como uma bomba. Eu me lembro de um espírita antigo aqui do estado de São Paulo, Abel Grácia, quando esteve na nossa casa, nos contou que alguns iluminados da doutrina espírita, que assim se achavam em São Paulo, grandes nomes, reuniram-se para ir a Pedro Leopoldo tirar satisfação de Chico Xavier. E Chico convidou todos eles a participar à noite de uma reunião, quem sabe André Luiz poderia explicar melhor. E eles foram àquela noite, e naquela noite Emmanuel começa a falar e passa a palavra a André Luiz. E André Luiz diz, olha, o que eu narrei é a mais pura verdade daquilo que eu vi no mundo espiritual. Vamos fazer o seguinte, vocês concordam que tem muitas coisas do livro que vocês aceitam. É verdade? E todos disseram sim. Então vocês guardem esse livro na prateleira, pregue o que vocês julgarem ser correto e com o depassar do tempo haverá de se provar tudo isso que nós estamos falando, porque eu não posso dizer a vocês que não é verdade, porque é realmente a mais pura verdade. Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa e deixamos o nosso WhatsApp de contato, 19
997-782794. Queridos amigos, vamos encerrando então o programa ABC do Espiritismo, agradecendo o nosso telespectador e rogando a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abençoando em nossa caminhada. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Um beijo no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.